E aí, nobres bacharéis, tudo buenas? Vou fazer um vídeo hoje com vocês sobre um assunto que tá se falando direto aí já faz bastante tempo. É bem legal o material, tem sido feito muito review a respeito, mas tem mais coisa por trás. E antes que você se pergunte, esse vídeo ele é mandado primeiro para os nossos apoiadores aqui no Clube de Canais. Você é apoiador e aí você recebe esse conteúdo antes. Além desse conteúdo antecipado, você também participa das pautas do ArgCast, você faz parte, caso no nível de apoio especial, do nosso grupo Premium, que também tem votações, escolhe os temas do Coleção Mais Pesquisa, tem acesso a descontos exclusivos, bastidores de processo de produção e um bocado de coisa, tá? Em suma, se você quiser, só torne-se membro. Caso você não seja membro, você está vendo esse vídeo pela primeira vez ou coisa assim, não esquece de dar o like e se inscreve no canal se você gosta aqui de todo o conteúdo. Sempre priorizo aqui quem está dando esse apoio para nós no canal. Bom, vou falar para vocês do Universo Absolute, que foi anunciado recentemente pela editora Panini, que já vem sido publicado há um bom tempo, né, nos Estados Unidos pela DC Comics, e que apresenta, através da visão e da coordenação editorial do Scott Snyder. Scott Snyder, que inclusive eu quero muito agradecer pelas amáveis palavras referentes ao trabalho do Tama, que é o projeto que eu tô fazendo com a Panic Entertainment. Ele e o Jim Lee se manifestaram aí, então para quadrinho independente, ainda mais no mercado lá fora, assim, é importante quando tu tem nomes grandes como esse endossando o projeto. Então, eu e a equipe do Tama, a gente agradece enormemente. E o Scott Snyder tem coordenado dentro da DC Comics esse selo Absolute. De certa maneira, todo envolto numa trama de uma maxi saga, que é uma coisa muito comum também com as editoras de super-heróis, o tal do DC All In. E o que é esse Universo Absoluto, caso você que não acompanha notícias, né, de quadrinhos acabou vendo esse meu vídeo aqui? É uma das diversas visões alternativas dos personagens da DC Comics. Isso não vem só de agora, isso tem há muito tempo. Eu diria que a iniciativa mais notória nesse perfil foi o chamado Elseworlds, que inclusive agora o DC Studios está abraçando, né, tornando um selo de histórias alternativas para animações e filmes. Por exemplo, o Batman do Matt Reeves agora, né, Robert Pattinson como Batman, ele é considerado uma história do selo Elseworlds. Os filmes do Coringa também são considerados histórias do selo Elseworlds, ou seja, não estão atrelados a uma linha cronológica, são histórias que contam uma versão diferente dos personagens. Isso já rolava na DC, evidentemente em algumas histórias isoladas, mas eu acredito que a grande iniciativa editorial foi ali com o Gotham by Gaslight, que saiu aqui no Brasil como Batman 1889, que eu considero sim um marco editorial porque ele meio que abriu uma caixa de Pandora. Várias outras histórias de universos alternativos, visões deslocadas no tempo, mas pegando os conceitos fundamentais dos personagens, começaram a ser feitas. Principalmente com o Batman, até porque o Gotham by Gaslight, ele surge após o filme do Batman do Tim Burton, então estava tendo assim uma Batmania. Esse conceito do Elseworlds, ele ficou muito forte e várias histórias bem legais e algumas outras até muito esquisitas acabaram sendo feitas. E ele meio que serviu de celeiro para algumas coisas que deram muito certo se tornarem canônicas. Eu não diria canônicas, mas se tornarem reconhecidas dentro de um conceito multiversal, que é uma coisa muito comum da DC Comics, que agora a Marvel tem abraçado aí com a atual cronologia do cinema, né? Onde entra o Universo Absoluto aí? Ele é nada mais, nada menos do que um Elseworlds. Ele trabalha, né, visões alternativas, principalmente da Trindade, e agora com o sucesso da linha editorial, eles estão expandindo isso, eles estão levando para outros personagens dentro do universo DC. Fazem ali, vamos dizer, a conjuntura da Liga da Justiça, do que seria a Liga da Justiça. O Absolute Batman, que foi o primeiro título a dar as caras, ele é um título que ele tem vários conceitos que a pessoa já está familiarizada, porém ele desloca algumas funções de personagens. O próprio perfil do personagem Bruce Wayne é modificado. Assim como depois surgiu o Absolute Superman, o Absolute Wonder Woman, e assim está funcionando. O ponto de vista e a argumentação principal é que os leitores queriam ver histórias diferentes com os personagens, e então eles estão modificando aspectos dos conceitos dos personagens. Só que tem uma coisa que você, jovem mancebo, não está parando para perceber. E não que você não esteja percebendo isso por não querer, mas é que às vezes são questões que envolvem coisas de muito antes da gente ter nascido, em especial no que se refere à trindade da DC Comics, né? Existe o conceito do domínio público, que é uma coisa muito se fala, e quando você olha outros exemplos da cultura da literatura, da música, cinema, tem muitas obras que já entraram em domínio público, que você pode até pensar assim, não, isso foi criado por alguém. Sem dúvida foi criado por alguém.
Só que as obras elas se tornam de domínio geral. Podem ser reproduzidas, comercializadas, adaptadas. Qualquer um pode utilizar e explorar comercialmente, seguindo, obviamente, dentro daquele terreno do que foi centralizado naquela obra. Eu acho que o exemplo mais notório do domínio público é o personagem Nosferatu, que curiosamente começou como um plágio. A obra também ganhou uma relevância extremamente importante, eu diria quase igualada à da sua fonte inspiradora, que ele era um plágio do Drácula. Até recentemente tivemos um filme aí, né? E já houveram outros filmes esses baseados no plágio, no referido plágio. Foi feito em 1928, estou enganado? Assim como tu tem outras obras que não são necessariamente plágios, mas que foram escritas há muito tempo atrás e acabaram se tornando de domínio público. Então, se você for considerar, por exemplo, o material do Robert E. Howard, ou então Edgar Rice Burroughs, né? Falei errado? Falei certo? Então Burroughs sou eu. E música também. Muita música clássica virou domínio público. Quando você olha a cultura pop dos quadrinhos, é uma cultura secular. E essa cultura secular, ela já está tendo algumas obras, sim, entrando em domínio público. Eu diria que algumas dessas obras entrando em domínio público, elas só não entraram ainda por causa dos diversos acordos e lobbies feitos para a modificação das leis de direito autoral. E aí é que vem a questão da trindade da DC. Vocês conhecem já, é notório, pelo menos você que lê quadrinhos, você que se interessa minimamente pela história das histórias em quadrinhos, e pelo amor de Deus, né? Se tu não sabe como é que aconteceu a história da criação do Superman aí, todo o rolo que deu com a DC Comics, eu poderia explicar esse vídeo que ficaria com uns 30 minutos, ou tu pode perguntar pro Dr. Gore. 選ばれた宇宙の独裁者。私はこの地球が欲しい。ライ、行け! Se a gente for acelerar a questão aqui, até para comentar também dos outros dois personagens da DC, as batalhas legais elas se deram por décadas sobre os direitos autorais, né, de Jerry Siegel e Joe Shuster, que foram renegados. Ali, por volta da produção do filme do Superman, de Richard Donner, né, com Christopher Reeve estrelando no papel, uma campanha encabeçada pelo Neil Adams, juntamente com o próprio Jerry Siegel, fez com que a grande imprensa conhecesse o fato de que os criadores do Superman estavam na miséria. A Warner e a DC fazem com que seja feito um acordo de uma pensão vitalícia de $20 mil. E a gente tá falando em 1975, gente, 76, por ali. $20 mil, né, para os dois, até o fim da vida deles. Obviamente, quando eles vieram a falecer, a família de Siegel e Shuster foram na justiça e renovaram um acordo que permanece até os dias de hoje. E evidentemente que esse acordo ele vale muito para o território americano ali. Tem esse acordo de publicação do Superman, tem que haver uma compensação de royalties, né? Porque houve todos esses royalties retroativos, né? Mas também existe o quê? Uma peça cinemática de um filme de X em X anos, porque senão os direitos voltam para a família de Siegel e Shuster, né? Esse acordo tem permanecido. O mesmo ocorre com Batman, com algumas diferenças, né? O Bob Kane, ele conta com a ajuda de um amigo seu, que é escritor, né? Que ajuda a amadurecer o personagem, que é o Bill Finger. Nós já vamos falar a respeito dele. E o Batman acaba sendo criado um ano depois de Superman, com o Bob Kane vendo todo aquele furdunço que foi feito. E ele dá um passo além. Ele mantém os direitos do personagem para ele, vende os direitos de publicação para a DC Comics e solicita royalties de participação. Pela urgência para botar um personagem logo nas bancas e não ter um concorrente fazendo algo parecido com o Superman, eles colocam o Batman, fecham um acordo com o Bob Kane e no fim esse acordo só beneficiava o Bob Kane. E por anos, décadas, a própria DC, sempre citando a criação de Bob Kane, por sendo ele o criador do Batman, renegava o nome de Bill Finger e acabou-se, depois de muito tempo, fazendo-se justiça, citando a presença de Bill Finger. E até tem uma peculiaridade aí, eles citam a criação, né, de Batman por Bob Kane com Bill Finger. E eles não falam Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. Por que eles não fazem isso? Porque tal como os royalties foram repassados por Bob Kane por décadas, no momento que eles reconhecessem que era criado pelos dois, eles teriam que pagar retroativamente, legalmente, os royalties a Bill Finger. Mas o com Bill Finger não veio somente com isso, né?
ele veio também com uma compensação financeira que passa a ocorrer desde então também aos familiares de Bill Finger. E com a Mulher Maravilha ocorre algo semelhante ao que ocorreu com o Batman, só que com um acréscimo. A Mulher Maravilha foi criada por duas pessoas, mas o conceito original da personagem veio do William Moulton Marston. E eu tenho que ler direito aqui, porque eu tô com os nomes escritos, porque eu sei me enrola. E o Harry G. Bater, né, esse que foi o ilustrador, ele criou a parte visual. Todo o conceito da Ilha Paraíso, dela ter o laço da verdade, dela ser uma amazona, do perfil mesmo da personagem, todo veio da mente do William Moulton. E ele também desenvolveu a personagem junto com as suas duas esposas, né? Que apesar do pessoal dizer que ele foi criado junto com a William Moulton Marston, ele criou com a esposa e fulana, não. As duas eram esposas dele, eles viviam junto num relacionamento. E essa questão da família envolvida, né, do William Moulton Marston, é porque o acordo que foi feito junto à DC é de que, mesmo após a sua morte, a família teria que receber royalty e que a única autorização de publicação da Mulher Maravilha e o que fosse desenvolvido teria que ter sempre o aval por parte da família. E esse aval por parte da família, ele não isenta ela também, assim como não isenta dos outros dois personagens, de uma coisa que está para acontecer, que é o domínio público. Sobre as leis de domínio público nos Estados Unidos, e aí vai entrar não só a trindade da DC Comics, mas entra inclusive personagens de animação, como recentemente ocorreu com o Mickey, e também personagens da Marvel, acredite você. Se qualquer personagem de animação ou de quadrinhos ele passar 95 anos de sua publicação original, caso os direitos autorais não sejam renovados, e os direitos autorais seriam até mesmo os direitos de licença de publicação, os personagens entram em domínio público. Evidentemente que se o personagem é uma fonte de dinheiro, vai haver sempre o interesse financeiro da renovação. Mas, meus amigos, pensem bem. A Disney, recentemente, abriu mão da renovação do conceito do Mickey original. A gente comentou bastante a respeito num episódio do ArgCast sobre personagens em domínio público, né? E onde é que entra o universo absoluto aí, meus queridos? As pessoas não percebem, mas depois dessa longa argumentação que eu precisei fazer, que o universo absoluto não deixa de ser uma salvaguarda da DC Comics para quando os personagens que são praticamente o alicerce criativo de sua atividade, né, com histórias e sagas e tudo mais, ou seja, a trindade, eles entrem em domínio público. Tá para acontecer. Pra vocês terem uma ideia, o Superman e o Batman, tá, eles vão entrar respectivamente em domínio público em 2034 e 2035. E a Mulher Maravilha, que foi criada tempos depois, ela vai entrar em 2037. Os outros personagens da DC, eles não ficam longe. Para vocês terem uma ideia, o Flash, né, o Joel Ciclone, né, que a gente conhece aqui como Joel Ciclone, o do pinico ali com asinha na cabeça, esse personagem, ele vai entrar em domínio público ali em 2040, porque ele foi criado pertinho do início da Segunda Guerra, né? Já o seu Rebuff, que foi o do Barry Allen, foi criado ali na Era de Prata, que é um conceito bem diferente, mas a marca Flash permanece, ele vai entrar em domínio público em 2036. Quando você nivela essas informações, tu percebe que, na verdade, esse ciclo vai acontecer cada vez mais. E no momento em que as grandes corporações estão comprando os personagens, essa manutenção de franquia, ela vai sempre correr por duas vias. Ou os acordos amigáveis junto às famílias que fizeram esses acordos comerciais anteriores, muitas vezes mantendo as mesmas porcentagens de participação, ou até mesmo fazendo reajustes delas, né? Reajustes consideráveis. Ou então tentando falar assim do tipo, tá bom, vira domínio público, o personagem já se modificou tanto, reformulou, rebootou, redefiniu origem, não sei o que mais, que praticamente não é a mesma ideia dos seus conceitos originais. Pois é que tá, gente. Se a gente olha o universo absoluto, ele gira em torno dos conceitos que se tornariam públicos. Ele ainda tem aspectos que são de propriedade comercial da própria editora, mas que eles não ficam atrelados completamente. Se você pegar a história mesmo do Superman absoluto e tu fizer um paralelo à história, vamos dizer assim, canônica do Superman, você percebe que, tirando o aspecto do nome, vir de um planeta, no caso o planeta Krypton, o resto que se mantém muda bastante a dinâmica das coisas, mas são propriedades pertencentes, na sua grande maioria, à própria editora. Assim, para explicar coisas, por exemplo, se o Superman entra em domínio público, o que a gente vai ter como conceito universal que todos poderão utilizar é aquele visual do Superman com as botas de sapatilha. Ele não pode voar, ele só pode saltar grandes distâncias. O peito mesmo também não vai ser a característica do S ali dentro do triângulo.
Vai haver uma espécie de um escudo, o S está solto, né? Ele não está soldado, não tem as serifas, ou muito menos esse redesign, que é o que está sendo feito da marca. Outra coisa também curiosa aí. E quando tu vai para os outros personagens, quando o Batman entrar em domínio público, a versão do Batman, com o cinto, com a pistolinha ali, com as luvas vermelhas ou cor-de-rosa, não me lembro a cor das luvas, né? Com a capa aparecendo um guarda-chuva, esse vai ser o Batman primordial que as pessoas vão poder referenciar e tudo mais. Agora, conceitos criados posteriormente, eles não vão ser possíveis simular ou até mesmo referenciar na obra, porque eles vão ser de propriedade intelectual da própria empresa. E onde a gente entra aqui? O universo absoluto, ele é uma característica de que a mídia dos quadrinhos precisa ter início, meio e fim. A gente sabe que aí vem a velha história de que eles são produtos, a gente entende que as empresas estão explorando esse produto ao máximo, ao máximo, ao máximo. Isso é inegável. Mas como história, os personagens eles precisam ter um ciclo. Por isso que a questão do legado acaba sendo interessante. Por isso que você vê personagens que têm filhos, que têm sobrinhos, que têm descendentes, e que esses personagens contam outras histórias, eles acabam sendo renovadores. Eles não renovam só o público, eles renovam essa questão também criativa. E essa questão criativa, hoje em dia, ao mesmo tempo que ela é muito tolhida, próprias normas da indústria, né, de você ter que seguir um molde pré-estabelecido das coisas, ela acaba sendo muito bem-vinda para criar coisas novas. Por isso que o selo Elseworld sempre apresenta coisas novas. É por isso que esse selo Absolute aí, ele tá realmente gerando muito interesse. Assim como gerou o selo Ultimate lá da Marvel, que acabou gerando indiretamente o universo cinematográfico da Marvel. E a própria releitura desse universo Ultimate que está sendo feita recentemente. E os próprios personagens que surgiram em outras épocas, eles acabam ganhando também esse ciclo de renovação, e se eles não tiverem como renovar naturalmente, eles vão ser renovados na marra. Eu não sei se vocês sabem, mas o Homem-Aranha, ele tá para ganhar domínio público em 2057. Sendo agora ele pertencente à Disney, uma empresa que abriu mão de um dos seus principais símbolos ali, pelo menos a sua visão original, porque já sabe que o personagem já sofreu N modificações, e eu me refiro ao Mickey Mouse. Eu não estranharia muito em 2057 eles também não façam tanta questão de manter o Peter Parker como o Homem-Aranha, sobrinho da Tia May e do tio Ben, que foi mordido por uma aranha radioativa e whatever. Ou seja, isso vai ser domínio público, qualquer um vai poder criar um Homem-Aranha. As pessoas não param para pensar que às vezes aquela história que você está tão empolgado para ler, que você acha tão incrível, ela pode até ser incrível, mas ela é só uma salvaguarda para uma questão legal. Um abraço.